Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui a falar sobre os conjuntos numéricos, nós vamos falar sobre a ideia de intervalos reais, tá? Um intervalo, pessoal, nada mais é do que um pedaço do conjunto dos números reais representado numa reta numérica, como a gente vai ver agora, tá? Então, vamos dar uma recordada. Como que a gente faz para representar os conjuntos numéricos que a gente conhece até agora lá na reta numérica? Bom, o primeiro conjunto que a gente aprendeu, é o conjunto dos naturais, é o n com a perninha ali, Esse conjunto dos naturais, está meio apagadinho aqui, mas ele é formado por quem? Pelo 0, pelo 1, pelo 2, 3, tá. Cada um desses elementos é representado por um ponto lá na reta numérica, não é? E entre o 4 e o 5, aqui na reta numérica dos naturais, não tem ninguém. Praticamente um vazio, por assim dizer. Tá? Eu tenho 4, eu tenho 5. Dentro do conjunto dos números naturais, não tem ninguém entre o 4 e o 5. O conjunto dos inteiros, que é o nosso conjunto Z, que começou recebendo os números negativos, ele é a mesma coisa. Ó. Você pega a partir do 0, para frente você tem os positivos, para a direita, e para a esquerda você tem os negativos. E, novamente, você tem pontos. Ó, aqui você tem o ponto marcando 1, e aqui você tem o ponto marcando menos 1. Pontinho marcando 2, pontinho marcando o menos 2. Entre o 1 e o 2 não existe ninguém lá dentro do conjunto dos inteiros. Tá? Mesma coisa entre o menos 2 e o menos 1. Não existe ninguém entre esses dois carinhas lá dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Mas a gente sabe que o tempo foi passando, e a gente conheceu o conjunto Q dos números racionais, que são os números escritos na forma de fração. Lá no conjunto dos racionais, entre dois números inteiros, eu consigo ir colocando vários e vários números racionais. Ó, 2,166, 5,6, 2,7. Todo mundo está aqui entre o 2 e o 3. Quanto mais eu for ampliando este conjunto, mais eu vou conseguir colocar números aqui. Só que tem um detalhe. A gente conheceu o conjunto dos números irracionais, que é o I. Lembra que os racionais eu consigo escrever na forma de fração. Irracionais não. E, novamente, entre o 2 e o 3, eu tenho infinitos números irracionais. Se eu for dando um zoom, por assim dizer, entre o 2 e o 3, eu vou conseguir encaixar infinitos números irracionais. Só que aí tem um detalhe. Vamos pegar aqui, tentar ampliar o 2 e o 3, por exemplo. Certo? O raiz de 5 é 2, alguma coisa, não é? Vamos supor que aqui esteja o raiz de 5. Certo? O que vai acontecer? Do raiz de 5, por exemplo, até o raiz de 6, vai ter alguns espacinhos aqui que não são preenchidos no conjunto dos números irracionais, porque aqui vai ter alguma fraçãozinha. E fração não é irracional. Tá? Mesma coisa, se eu for lá no conjunto dos racionais, entre o 2,166 e os 5 meios, vai ter algum número irracional. Só que os irracionais não combinam aqui com os racionais. Então, vai ter alguns buracos, por assim dizer. Esses buracos, lá na reta dos inteiros, seriam preenchidos com quem? Com os irracionais. E os buracos que a gente encontra lá na reta dos irracionais seriam preenchidos com quem? Com racionais. Fazendo a união desses carinhas aqui, a gente viu que obtém o conjunto dos reais. Então, o conjunto dos números reais a gente obtém fazendo a união de racionais com irracionais. Dessa maneira, todos os buraquinhos que poderiam ter aqui foram preenchidos. Então, entre o 2 e o 3 realmente tem infinitos números. O que não for racional, O que não for racional vai ser irracional. E o que não for irracional vai ser racional. Então, o que acontece? Entre o 2 e o 3, toda a reta é preenchida lá nos reais.
a gente indica assim, ó, desenha a reta, eu ponho aqui o 2, eu ponho o 3 aqui, e a gente indica que está preenchendo isso, né? Escrevendo à mão, a gente vem e faz um zigue-zaguezinho aqui. O 2 e o 3, que é onde começa e termina o meu pedacinho que eu estou olhando, recebe o nome de extremos, tá? Então, nós temos aqui dois extremos, tá? E esses números reais entre o 2 e o 3, que agora está completando, pegando todo mundo, é o que a gente chama de intervalo, tá? Então, um intervalo nada mais é do que um pedaço na reta numérica que eu estou considerando, certo? Então, temos aqui a nossa reta numérica. Vamos formalizar. Um intervalo é um subconjunto dos números reais. Eu vou lá dentro dos reais, pego um pedacinho dele. Esse pedacinho aqui vai ser o meu intervalo, tá? Então, é um subconjunto dos reais. Mas lembra que todos os elementos dos reais eu posso colocar... Faz de conta que vocês não viram isso. Ficou torto? Aqui. Eu consigo colocar numa reta numérica. Todos os reais estão aqui, certo? Então, para obter um intervalo real, eu pego uma parte da reta numérica real. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o número A e vou pegar um número genérico aqui, B, certo? Sendo que o A é menor do que o B, né? Quanto mais para a esquerda eu tiver, menor é o número. Como eu estou pegando todo mundo aqui, não repara que o meu zigue-zague está torto, eu estou pegando, então, um intervalo real, certo? Dependendo da carinha desse intervalo, a gente vai ter alguns tipos. O primeiro tipo é o intervalo aberto. O que acontece? Repara que aqui, ó, na imagem que eu peguei, deixa eu trocar a cor para não confundir, né? Na imagem que eu peguei, todo mundo entre o número A e o número B está preenchidinho, mas o A e o B está com bolinha aberta, tá? Vamos supor que aqui seja, sei lá, 2 e o 3. Eu estou pegando todo mundo entre o 2 e o 3, exceto o 2 e exceto o 3. Eu cheguei bem pertinho do 2, mas não peguei. Eu cheguei bem pertinho do 3, mas não peguei, tá? Algebricamente, a gente pode representar assim, ó. Coloco o primeiro elemento, o segundo elemento do intervalo, né? O primeiro e o segundo extremo, e eu ponho o colchetezinho aberto, tá? Cheguei perto do 2, cheguei perto do 3. Ou posso escrever na forma daquela propriedade, né? Quem que é esse intervalo? É um intervalo formado por números que eu não sei, que eu chamo de x. Tá, e de onde que eu vou tirar esse x? Do conjunto dos reais. Então, essa parte aqui, ó, x pertence aos reais diz. Eu vou lá no conjunto dos reais, que está sendo representada pela minha reta numérica, e vou pegar alguém. Esse alguém está onde? Entre o A e o B, certo? O x, o A, ele é menor do que o x, ó. Vou pegar, por exemplo, 2,6. O 2, eu sei que ele é menor do que o 2,6. Peguei um carinha aqui para o meio de maneira aleatória, certo? E sei também que esse 2,6 é menor do que o 3, certo? Então, aqui está dizendo, estou pegando todo mundo entre o 2 e o 3, menos o 2 e o 3, tá? Um outro exemplo, ó. Tem esse intervalozinho aqui que vai do menos 1 até o 4 aberto, ó, não tem bolinha pintada. Como que a gente vai fazer a representação algébrica deste intervalo? Se eu for usar os colchetes, é o intervalo aberto no menos 1, porque não pego menos 1. Então, a boquinha do colchete está virando para o lado. Esse intervalo vai até o 4, aberto também, certo? De maneira escrita aqui, usando propriedade do conjunto. X pertence aos reais, então vai ter alguém aqui dentro do conjunto dos reais, que está representado na minha reta. Está aqui, menos 1,
é menor do que o x. Lembra que o x pode ser qualquer um destes carinhas aqui, que é menor do que o 4. O que isso quer dizer? Eu posso pegar todo mundo que está entre o menos 1 e o 4, exceto o menos 1 e exceto o 4. Você pode chegar bem pertinho aqui do 4. Você pode pegar, por exemplo, 3,99999 e por aí vai. Mas o 4 você não pega. O menos 1, você pode pegar menos 0,99, mas o menos 1 você não pega. Tudo bem? Seguindo aqui, pessoal. Nós temos também o intervalo fechado, tá? O intervalo fechado é aquele que, olha só, a bolinha que representa o primeiro extremo e a bolinha que representa o segundo extremo está pintadinho. Isso quer dizer o quê? Que o A e o B, que são os dois extremos, eu estou considerando. Vamos pegar, por exemplo, o 2 e o 3, tá? 2 fechado, 3 fechado. Isso aqui é um 3, tá? Quer dizer que eu posso pegar todo mundo, né, que esteja entre o 2 e o 3, incluindo o 2. Então, o 2 pode entrar na brincadeira e o 3 também, tá? De maneira algébrica, olha só como é que fica o meu intervalo. O primeiro extremo e o segundo extremo, né, o número menor e depois o número maior. E agora o cochete, a boquinha do cochete, está virada para o número. Tá? Se eu for representar esse intervalo aqui, eu teria 2, 3, cochete fechado, boquinha para dentro, porque o 2 vai entrar na contagem e o 3 também. Usando aquela questão de propriedade de conjunto, olha o que eu tenho. X pertence aos reais. Então, quer dizer que eu estou indo lá na reta numérica dos reais e pegar alguém. Tal que o A, que é o primeiro extremo, é menor ou igual ao x. Então, se eu for olhar aqui, o meu 2, ele pode ser o valor desconhecido. O x, o número que eu vou pegar, pode ser o 2. Que também pode ser, né, o x pode ser menor do que o 3. Tá certo? Então, se eu pegar, por exemplo, o 2. Bom, 2 é menor ou igual a 2, concordam? Mais especificamente, 2 é igual a 2. Então, o igual está incluído aqui, ó, certo? Quer dizer que eu posso pegar o 2, tudo bem? Um outro exemplo, ó, tem esse intervalo aqui, que vai fechado do 3, ó a bolinha pintadinha do 3, e fechado até o 5. Olha a bolinha pintadinha do 5. Então, quer dizer que eu estou pegando todo mundo que vai do 3 até o 5, incluindo o 3 e o 5. Algebricamente, eu tenho isso aqui, ó, 3 e 5, certo? Cadê? Tenho 3 e o 5, cochete e cochete, fechadinho. Na forma por extenso, né? X pertence aos reais. O que essa parte quer dizer? Que eu vou lá no conjunto dos números reais e vou pegar um número que eu não sei ainda. Qual é a condição desse cara? Né? O meu tá o quê? O 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Ó. Repara, eu vou colocar em ordem crescente. Primeiro o 3, depois o 5. E todo mundo que está entre o 3 e o 5 pode pegar, inclusive o 3 e o 5. Tudo bem, galera? Podemos ter um intervalo semi-aberto, tá? Semi, ele é parcialmente aberto. Tudo bem? Então, eu vou ter um intervalo que é parcialmente aberto, tá? À direita. Nossa, que negócio complicado. Não, olha aqui, ó. O meu primeiro extremo é o A. Olha que ele está fechadinho, tá certo? E o B está aberto. Então, se eu pegar, por exemplo, do 2 ao 3, na hora que eu for pegar os meus números, o 2 ele pode ser incluído. Repara que a bolinha dele está fechada. Você vai indo, pegando todo mundo que está aqui no seu intervalo, mas o 3 está de fora. Por isso que ele é semi-aberto, não é totalmente aberto. Onde que ele é aberto? Na direita. Então, quer dizer que o 2 entra na brincadeira
e o 3 não entra. Tá? Algebricamente, olha o que a gente tem. O primeiro extremo fechado, né? No caso, o 2 é o primeiro extremo e o 3 é o segundo. O 2 é fechado, porque ele entra na brincadeira. E o 3 é aberto, porque ele não entra. Vou chegar bem pertinho dele, tipo 2,9, 9, 9 e não termina nunca. Mas o 3 não entra. Por extenso, x, repara que conjunto você escreve entre colchetes, né? X pertence ao conjunto dos reais. Então, de novo, eu vou lá dentro do conjunto dos reais que está representado aqui nessa reta e vou pegar alguém. Tá o quê? Onde que esse alguém vai estar? Vai estar entre o 2 e o 3. Então, o meu x está lá, ó. É alguém que está entre o 2 e o 3. Tá, e daí? O 2 vai ser menor ou igual ao x. Então, o x está aqui, ó. O 2 vai estar antes dele. Então, ele vai ser menor. Mas, como a bolinha está pintada, pode ser também igual a ele. E o x está antes de chegar no 3. Então, o x é menor do que o 3. Posso pegar o 3? Não. Bolinha sem pintar. Bolinha aberta. Certo? Um exemplo, ó. 2 e 5. Cheguei perto, eu escrevi 2 e 3, aqui eu peguei 2 e 5. Repara que aqui o 2 está fechado, então o 2 entra na brincadeira, e o 5 está aberto. O 5 não entra. Você chega pertinho dele, mas não pega o 5. Tá? Então, fechado no 2, aberto no 5, ó. E na forma por extenso, x pertence aos reais, então estou indo lá na reta dos números reais, pegando alguém que está entre o 2 e o 5, que são os dois extremos. Ó, o x aqui está entre o 2 e o 5, certo? Só que tem uma coisa, o x vai ser menor ou igual, o 2, perdão, vai ser menor ou igual ao x. Então, o x vai estar aqui, em algum lugar. Tá? Onde que esse x vai estar? Depois do 2, incluindo ele, mas antes do 5. Tudo bem? E nessa mesma ideia, a gente pode ter um intervalo semi-aberto, só que agora à esquerda. Ó, dessa vez, o primeiro extremo está aberto, então ele não entra na brincadeira, mas o segundo extremo está fechado. Ele entra na brincadeira. Olha como que fica a representação algébrica. A aberto, B fechado. Então, de novo, ó, 2 e 3. Né? O meu primeiro extremo é o 2, que é onde o negócio todo começa, termina no 3. Olha que o 2 está com a bolinha aberta, então ele vai ser intervalo aberto no 2. E o 3 é fechado, porque ele pegou. Tudo bem? Por extenso, x pertence aos reais. Então, de novo, eu estou indo lá na reta numérica dos reais, pegando alguém. Esse alguém está entre o 2 e o 3, tá? O meu x, que é o meu número desconhecido, está entre o 2 e o 3. Só que tem uma coisa, o 2 eu não posso pegar, bolinha aberta, mas o 3 eu posso. Então, quer dizer que esse x aqui, ele pode ser, por exemplo, 2,00 né? Porque o 2 tem que ser menor do que esse cara, mas não pode ser 2, certo? Mas o x pode ser 3, porque o 3 entrou na brincadeira aqui. Outro exemplo. Olha que bonitinho, com fração, né? Vocês pensaram que eu tinha deixado as frações de lado, esquecido? Elas estão aqui, vocês que estão fugindo. Então, ó, a gente tem esse intervalo aqui, semi-aberto, porque um extremo está aberto, vou pôr um A de aberto aqui, e o outro extremo está fechado, vou pôr um F de fechado, tá? O meu x, o meu número desconhecido, está aqui, ó, entre 1/4 e 1 sobre 2. Pode ser todo mundo, inclusive 1 sobre 2, mas 1/4 não pode, tá? Algebricamente, a gente tem isso aqui, ó. Primeiro extremo é 1/4, que é o menor. 1/2 é o maior. Boquinha aberta para a esquerda, porque o 1/4 não entra na brincadeira. E boquinha fechada no meio, porque o número pode ser 1/2, certo? Escrevendo por extenso, x pertence aos reais, né? A gente tem aqui de novo, vocês vão me enjoar de me ouvir falar isso, mas aqui é a reta real, tá? Vou pegar alguém nela. Tá, e onde que eu vou procurar?
entre o 1/4 e o 1/2. Ah, então tá bom, vou pegar alguém que está entre 1/4 e 1/2. De que jeito? O 1/4 é menor do que o x. Pode ser qualquer coisa pertinho do 1/4, menos ele. E o x é menor ou igual a 1/2. Então, 1/2 eu posso ser o meu valor do x. Tudo bem? Outro tipo de intervalo são os intervalos infinitos. Tá? Os intervalos que a gente viu até agora, né, eles têm extremos. Tem um número A, tem um número B, eles começam em algum lugar e terminam em algum lugar, correto? Mas pode acontecer o seguinte, do intervalo ter apenas um extremo, ó, apenas um extremo. Esses intervalos são chamados de intervalos infinitos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um intervalo que começa no A e vai indo, vai indo, vai indo, não termina nunca para o lado dos números negativos, certo? Ele vai indo infinitamente para os negativos. E quando eu vou representar o infinito, o símbolo de infinito na matemática é esse 8 deitadozinho. Mas como eu estou indo para o lado dos infinitos negativos, eu ponho um negativo na frente dele. Tá certo? Esse intervalo que começa num certo número e vai embora, eu represento assim, ó. O A, porque ele está em intervalo aberto, menos infinito. Por que o menos infinito é aberto? Porque eu nunca vou chegar no último número, tá? Se aqui, por exemplo, for o número 4, esse intervalo vai ficar assim, ó. Menos infinito aberto até o 4 aberto, tá? Porque ele chega bem pertinho do 4 e não termina nunca. Ou então, olha o que acontece. X pertence aos reais. Aqui tem minha reta numérica real. Tal que eu não estou pegando todo mundo que seja menor do que o A. O X é menor do que o A. No caso aqui, X vai ser menor do que 4. Certinho? Olha daqui para cá. É o mesmo intervalo. Está indo para um negativo infinito ou para o menos infinito, com a diferença que agora a bolinha do extremo está pintada. Então, quer dizer que se aqui for, por exemplo, o 4, pegar o mesmo exemplo, né, ele vai ficar fechado. E vai para o infinito negativo, lembrando que o infinito ele é aberto. Tudo bem? Então, isso aqui seria menos infinito até o 4. Isso aqui vai estar aberto, porque o infinito nunca tem fim. E o 4 vai estar fechado. Tudo bem? Escrevendo por extenso. Primeiro, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar meu número desconhecido. Do conjunto dos reais. Tá? Aqui é a reta real. X pertence aos reais, tal que eu não estou pegando todo mundo que é menor do que o meu A, inclusive o A. Então, o X pode ser qualquer um que seja menor ou igual ao A. No caso ali que eu peguei o 4 como exemplo, x menor ou igual a 4. Certo? Esse cara aqui pega do A e vai para o lado dos números positivos. Tá? Vai para o lado dos números positivos. E repara que ele não termina nunca. Ele vai então para o mais infinito. Tá certo? Então, como que fica isso aqui? O A é o menor número, é onde meu intervalo começa, então começa por ele agora. Como a bolinha dele está sem pintar, é um intervalo aberto, então eu chego bem pertinho do A, mas não chega a ser ele. E vai até o infinito. Seria isso aqui, ó. Se eu pegar de novo o 4. Vai de 4 até mais infinito, 4 aberto, infinito positivo aberto. Escrevendo, x pertence aos reais, tal que eu vou pegar todo mundo que está para frente do meu número A. Todo mundo que é maior do que ele. Então, meu número x vai ser maior do que o A. Certo? No caso aqui, x maior do que 4. Esse outro carinha aqui, ó, o A agora está pintado, a bolinha dele está pintada. Então, está fechado o intervalo.
indo para o lado do infinito positivo. Então, olha como é que fica. Pego o A, certo? Lembra que como ele está com a bolinha fechada, ele tem um intervalo fechado. Vai até o mais infinito e lembra que o infinito é aberto. Pegando o 4, vai do número 4 até o infinito positivo. Desta vez eu fecho o 4 porque ele entra na brincadeira, mas o infinito é aberto, certo? Olhando de novo ali na minha reta, eu estou pegando todo mundo que é maior do que o A, incluindo ele. Então, estou pegando todo mundo que seja maior ou igual ao A. Tá? Então, o meu x aqui seria maior ou igual a 4, certo? Por último, olha essa reta numérica. Ela vai embora desde o mais infinito até o mais infinito. Então, eu posso escrever assim, ó, do infinito negativo até o infinito positivo, tudo aberto. Mas se eu perceber bem, eu tenho o próprio conjunto dos números reais inteiro. Então, essa reta aqui, ó, é a reta dos reais, que vai do infinito negativo até o infinito positivo. Tudo bem, galera? Então, por enquanto é só, tá? Dúvidas podem entrar em contato. Bons estudos a todos.